E nós estamos agora com a irmã da Ruth, né? Ela é irmã, essa senhora de verde, que me perdoe, eu não estou com o nome aqui, mas é uma mulher corajosa, porque tanto ela, né, a Aline, quanto a tia também da criança, a outra tia da criança, estão mostrando o rosto aqui porque não vão ser coniventes com esse absurdo que aconteceu na família. E não é porque alguém de sangue que vai passar pano. Pelo contrário, eu acho que devia, inclusive, falar para alguém da família que pena merece quem matou a sobrinha dela, que é a própria mãe, né, a irmã dela, que matou a própria filha esquartejada. Pergunte para ela que pena que a moça merece. São pessoas distintas e honradas que estão aqui para fazer justiça pela pequenininha e pode ter certeza, Aline, e você, senhora, se fosse a Alane, no caso de vocês, se acontecesse isso um pouquinho mais velha, ela com certeza honraria a família que Deus deu a ela. Infelizmente, deu a mãe errada, mas pelo jeito as tias eram as certas. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Bernardo Armani. Boa noite, Bate. Boa noite a todos. A Aline, que é irmã da Ruth, parecidas, 1 ano apenas de diferença, disse que nunca recebeu um abraço da Ruth, da irmã. Ela sempre foi fria assim? Sempre foi fria. Ela sempre viveu afastada, a gente falava bem pouco, né? O que uniu ela comigo realmente foi o nascimento da Alane. Quando ela teve a Alane, a gente começou a ter mais contato. Porque ela veio para São Paulo antes de mim, né? E aí quando eu conheci esse esposo dela, né, que é o pai das crianças, que eu vi que era uma família boa, que eu comecei a frequentar mais, mas eu frequentava a casa dela assim, em festividades e para ver as crianças mesmo, né? E o começo de vida da Alane, Bate, já foi tumultuado, viu? Um tanto sofrido. Isso porque a Ruth, ela estava gestante quando foi presa por tráfico de drogas e ela teve a Alane enquanto estava detida. Para a família foi um momento também muito problemático, muito sofrido. Tanto é que a Alane, os primeiros anos, não foi criada pela mãe, ela estava encarcerada. Ela foi criada por quem? Pela Cris, né? É a tia do lado paterno, né? Porque a gente veio de Mariporã. E ela que criou, né? Cuidou da Alane nesse tempo. Inclusive, quando a Ruth saiu da prisão, ela entrou na justiça para poder pegar a criança, né? Para poder tirar, porque a tia tinha se apegado e não queria, né? Devolver a criança. O pai da Alane, ele foi presente em algum momento na vida dela? Não, assim, eu particularmente não vi presença nenhuma, né? Se eu vi, se teve, não foi o que eu vi, como eu não era muito próxima, né? Igual eu falei, então eu conheço bem pouco dele. Mas a tia era 24 horas, tem filmagem, tem vídeo, sempre cuidou da Alane. O pai da Alane, Bate, ele também foi preso pouco depois que a Ruth, que é a mãe. Então ela foi criada pela parte paterna no começo. A Ruth entrou na justiça para ter a guarda de volta da Alane. Só que daí em diante, vocês perceberam uma mudança de comportamento dela com a filha, com a Alane? Uma distância, uma falta de carinho? O que vocês viam? Eu achei que ela mudou depois que ela teve a Alice, né? Porque a Alice já vem do pai. Então, depois que ela teve a Alice, foi mais ou menos assim, meio que deixava a Alane mais de escanteio, mais aquela coisa, sabe? A Alice tem 2 anos agora, então já faz 2 anos essa mudança. Sim, que ela teve essa mudança, que ela ficou mais afastada assim, né? Mas assim, não da gente olhar assim, porque a gente não esperava essa situação, né? Eu sempre falei para ela, Ruth, você não quer que eu cuido da Alane, porque você já tem mais 2 filhos, como eu não tenho filho, eu cuidaria da Alane, a Alane já é grandinha, eu fico com ela, não tem problema. Ela sempre falou, não porque ela tem mãe, né? Então, ela sempre foi bem assim, ela sempre falou pouco e sempre falou, não é não, sim é sim, e pronto, eu crio do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Bate está aqui conosco também a Su, que é irmã do pai dos 2 filhos mais novos da Ruth, de 2 anos, Alice, também o mais novo tem nem 1 ano ainda, 10 meses, um bebê. E ela estava comentando que há 2 meses, enquanto eles já estavam separados, a Ruth também pegou uma faca e atacou o irmão dela, o ex-marido. Mas eles já estavam separados, ela não aceitava esse fim de relacionamento? Não aceitava. Ela queria porque queria o meu irmão do lado dela.
No dia da facada mesmo, meu irmão foi lá ajudar as crianças, levar comida, né, essas coisas. E lá ela fez a emboscada e lá ela atacou ele com a faca. Onde pegou esse golpe? No braço direito, em cima aqui. Ela tentava ainda reatar esse casamento. Tentava de todo custo. Ela queria porque queria meu irmão de volta. Entendeu? Ele não era o pai da Alane, mas de coração era uma terceira filha para ele. Para ele, isso não conta como se ele não fosse pai dela. Para ele é pai da Alane, sabe? Então isso que ele sofre muito, porque ele falou que prometeu cuidar dela. Ela está muito emocionada. A gente viu que a Aline, durante a reportagem, também bate. Ouvindo, né, as palavras, relembrando da Alane, também se emocionou. E agora o que elas estão acreditando é que tudo isso, assim como a polícia, foi premeditado. É isso que vocês acreditam pelo histórico dela e pelas peças que vocês estão montando agora? Ela planejou tudo isso. Ela chegou a falar que ela matou a mais velha, depois ela ia matar meu irmão e depois ia matar as duas crianças. Ela falou. E depois ia se matar. Quando que ela falou isso? Na delegacia, na hora que ela falou lá o que aconteceu. Mas ela já estava detida, então já estava presa. Ela já estava detida e ela falou isso. Ela falou que naquele dia ela foi para matar o meu irmão. Agora conta pra gente do sumiço momentâneo da menina de 2 anos. Isso porque no mesmo dia em que a geladeira foi descoberta, que causou todo aquele tumulto, e era a Alice que estava lá dentro, né, Bate? A outra menina de 2 anos havia sumido. O que aconteceu? O que vocês descobriram? Onde que ela estava? O que a Ruth fez com essa menina? Então, no momento a gente não estava sabendo que tinha acontecido isso com a Alane. Então, no momento, na hora que a gente descobriu, a gente já falou, corre atrás das crianças, porque no momento ela só estava com a criança, que era o bebezinho. Então, os meninos falaram que ela estava lá junto com os noia, né, com os usuários de droga. E ela estava lá sem roupa, sem nada. Ela deixou... A criança de 2 anos estava com dependentes químicos. Estava com os dependentes químicos. E vocês nem conseguiram falar com a Ruth por que ela deixou lá? Vocês acham que ela estava abandonando essa outra filha? Eu acho que sim. Ou então ia fazer... E a gente ia querer perguntar e ela não ia querer dizer, que eu sei que ela não ia falar. Que o momento dela era atingir o meu irmão. Ela só pensava no meu irmão. Ela estava com o filho mais novo, de 10 meses, de colo. Mas em que situação vocês encontraram essa criança? Ele estava num canguruzinho e só com a fralda. Nesse frio? Nesse frio. Falando dessa questão do planejamento, de ter premeditado, Bate, você falou, você viu, ou pelo menos ouviu, né, dos policiais envolvidos, que tiveram acesso ao celular da Ruth. Não tinha nenhuma foto da Alane, da filha mais velha? Sim, não tinha nenhuma foto, a gente não achou mais documentação e também não tinha roupa dela, né? Na verdade, quando ela tá mudando para a Zona Sul, para esse novo relacionamento dela, ela já fez desfeita de tudo, porque ela já estava fazendo do resto dos corpos, porque a Alane não tá nem com o corpo inteiro, né? Ela cortou, despedaçou a própria filha dela. E o que ela fez? Estava fazendo desfeita, então vinha um lixeiro, ela liberava um pouco, vinha outro dia do lixeiro, ela liberava outro corpo. Eu penso assim, uma mãe, né, que mata um filho e fica durante 15, 20 dias, não importa que seja um dia, consegue acordar, tomar café, comer normal com outras 2 crianças como se a outra não tivesse existido, para mim é um monstro. Esse é meu modo de ver as coisas, né? As pessoas estão me perguntando muito como que ela fez, o que aconteceu. Gente, eu não sei o que aconteceu, eu não sei como ela fez. A gente nunca espera de um ser humano fazer esse tipo de coisa, ainda mais... A gente sempre vê na TV, mas a gente nunca acha que a gente vai viver. Quando é com a gente foi um baque. Eu tive 2 amigas que me auxiliaram, eu consegui fazer uma ligação e elas foram me socorrer, porque eu fiquei em estado de choque, eu não levantava nem da cama, né? Ainda bem que a gente teve ela, porque o pai tá assim, eu fiquei assim, e ela que correu com as coisas. Eu não compareci na delegacia, porque assim,
eu não saberia qual seria a minha atitude, porque a minha vontade era de matar, fazer o mesmo que ela fez. Eu acho que ela deveria pagar, porque eu fico imaginando a cena, eu fico imaginando a dor que a Alane sentiu, porque é uma criança, né? Então, assim, a minha vontade era de matar, de fazer igual, sabe? Mas numa dessas, no Brasil que a gente estamos, é capaz de eu ficar presa e ela sair. E essa ideia, Bate, de que ela queria apagar a Alane da vida dela, está cada vez mais clara para os parentes, pois essa senhora, que seria a futura sogra, né, que ela iria se mudar para morar com o filho dela, que conheceu pela internet apenas um mês atrás, essa mulher que encontrou a geladeira e o que havia dentro, ela não sabia da existência da Alane. Em nenhum momento a Ruth contou para ela que tinha 3 filhos. Não, ela só falou que tinha os 2 que estavam com ela e um que ela disse que morreu com bactéria. Foi isso que ela falou. Como se a Alane não existisse. Não existisse. Frieza, né? Talvez já tivesse cometido crime, apagou as fotos no celular e ela foi trilhando esse caminho como se fosse uma mãe apenas dos 2 mais novos. Isso. No momento, o que a gente sabe, ela já tinha feito isso com a menina e estava dentro da geladeira e como se nada tivesse acontecido. Bate, tem uma outra situação agora, de momento, que está também causando mais dor para a família aqui da Aline, da Su também, tia, as 2 tias, né, da Alane, que é a liberação do corpo. Elas pensaram que poderiam ter essa despedida muito dolorida, e será dolorida, infelizmente, mas digna para essa menina que era doce, que era séria, mas ao mesmo tempo era muito carinhosa com os parentes. E vocês foram até o Instituto Médico Legal. O que você ouviu lá dos profissionais do ML? Que não ia ser liberado agora e que ia demorar 2 meses. Aí eu falei para ele, mas como 2 meses? 3, ele não 2, porque se ela está quase 1 mês na geladeira, com mais 2 de vocês, então é 3 meses. Falei, gente, não tem, na minha opinião, acho que não tem muito o que ver. A gente sabe que é ela. Ele falou, mas pode ser outras pessoas. Eu falei, não pode ser. É ela. Assim, eu não pelo. É igual a gente fala assim, você acha que ela poderia ter matado outras pessoas? Não, isso não, né? Mas ela fez isso, quem garante que ela não faz com outras pessoas? Não. Ela fez isso exatamente para atingir o pai. Igual as pessoas falam, mas ele nem é pai. Gente, pai não é quem faz, pai é quem cria. Né? Ele criou, ele que deu a educação, ele que instruiu, ele que amou. Se você vê uma foto que eles têm junto, eles são iguais assim, de todo mundo olhar e falar, não, é pai. Então, assim, né, ela fez exatamente porque ele tinha um carinho a mais, porque, né, ele ocupou o espaço do que ela não tinha um pai presente. Pai ela tem, ela não tinha um presente. Então, ele ocupou aquele espaço e abraçou com ela tudo, tanto que qualquer coisa que ele ia comprar, ele comprava primeiro para ela. As festas de aniversário, ele sempre fazia, nunca deixou passar, não, vai ter que ter um bolo, vai ter que ter um parque. Sempre ele fez essa parte, né? Então, assim, ela conseguiu fazer o que queria, ela desestruturou ele, desestruturou nós, a gente está todos arrasados. Eu não fui na delegacia, não consegui ver ela. Deus também sabe o que faz, porque eu não sei não qual seria a minha reação lá. Mas assim, aí fica com esse problema do corpo, né? A gente só quer que a menina tenha paz, aqui a gente quer resolver. Porque assim, ainda vai continuar, isso é uma guerra. Eu falei que eu só vou descansar quando ela tiver o que ela merece, né? Não tem a sentença de morte, tem a perpétua. Quantos anos tem? A pessoa pode ficar 50, 100 anos? Eu quero isso, eu quero a máxima, sabe? Eu quero que ela pague por tudo que ela fez, né? Desde a hora, porque eu não quero que eles entendam que foi uma morte, não. Eu quero que eles entendam desde a hora que ela deu a facada até a hora que ela ocultou. Esse é o sentimento, viu, Bate, aqui das 2 tias da Alane. Muita revolta, muita emoção e vão ter que aguardar ainda mais para ter essa despedida da pequena, que tinha acabado de completar 9 anos de idade só, Bate. A tia é muito mais mãe, as tias, aliás, muito mais mães do que essa tranqueira dessa Ruth. Vocês não mereciam ter tido essa mulher na vida de vocês. Da mesma maneira que a Alane não merecia ter nascido dessa mulher. Uma criança tão linda, cheia de vida, educada, cheia de planos e sonhos que foram colocados por água abaixo por causa do desejo de vingança dessa mulher, pelo que vocês estão me contando. Eu agradeço a entrevista de vocês e a minha solidariedade, né? Que essas suas palavras, Aline, ecoem para os nossos políticos em Brasília.
Porque o que a gente tem mais visto é a tentativa de deixar as pessoas cada vez menos tempo na prisão. E é justamente isso que o povo brasileiro não quer. Se precisar gastar mais para deixar bandido apodrecendo até o último dia da vida deles nas cadeias, que isso seja feito. Que isso seja feito. Agora, o que mais esses políticos estão interessados em fazer é pegar dinheiro para fazer acordo entre eles, né? Não todos, mas pegar dinheiro para corrupção, tirar o dinheiro do povo, mas não em benefício do povo. E o que nós queremos são esses trastes, esses bandidos, essas mães, esses bandidos disfarçados de mães e pais que apodreçam por muito tempo atrás das grades. Muito obrigado pela entrevista de vocês duas.